É momento de reflexão. A nossa reflexão de hoje terá como tema o professor ateu. Eu ouvi esta história na internet e achei conveniente fazer um vídeo a respeito disto. Então havia em uma faculdade um certo professor ateu, que ele gostava de fazer chacota com os servos de Deus. Gostava de fazer chacota com os que servem a Deus, que têm Cristo no seu coração. Então ele começava a sua aula assim: nós sabemos que não há Deus, porque nós todos somos produtos da evolução. Tem alguém que prova o contrário? Se levante, coloque de pé e defenda-se. E então, naquela classe, havia muitos crentes. Mas havia aquele tipo de crente que não tinha contato com a palavra de Deus, não tinha contato com o Senhor porque não tinha uma vida de oração. Então havia crentes que ouviam músicas mundanas e coisas que não devia, participava dos bailes ali na faculdade, então eles já tinham perdido a sua visão. Mas tinha um certo jovem que era diferente. Ele orava e lia a palavra de Deus. Ele orava ao seu Deus e o seu Deus o ouvia. E também ele ouvia a Deus. Então ele levantou-se de pé e contestou aquele professor. E disse: não, professor, Deus existe. Aí o professor então abriu a sua gaveta e pegou um ovo. Então, Deus existe? Então, se Deus existe, nós vamos fazer aqui um desafio, vamos fazer um trato. Eu vou soltar este ovo. Ele pegou o ovo da sua gaveta, já tinha um ovo na gaveta para desafiar quem falasse que Deus existia. Então ele pegou o ovo na sua gaveta e disse: então tá bem, Deus existe. Então eu vou soltar esse ovo. Se esse ovo cair no chão e quebrar, o seu Deus não existe. Mas se eu soltar esse ovo e o seu Deus aparar e esse ovo rolar e não quebrar, então o seu Deus existe. Então aquele jovem disse: tá feito, tá, aceito o desafio, mas eu posso fazer uma oração antes? Aí o professor falou: mas que jovem atrevido, vamos ouvi-lo orar. Então o jovem se levantou e disse: Deus, eu sei que tu existe, porque nesta manhã eu falei contigo, tu falaste comigo. Este professor não está desafiando a mim, tu sabes, ele está desafiando a ti, tu sabes isto. Então, meu Deus, quando esse professor soltar este ovo, ele vai soltar o ovo, e tu aparar este ovo e ele rolar sobre o piso e não quebrar, porque eu sei que tu és fiel e não vai deixar esse ovo quebrar. Então, quando ele soltar este ovo e esse ovo rolar e não quebrar, tu mata esse professor, para que todo mundo aqui saiba que com o nome de Deus não se brinca. Aí o professor pegou o ovo, passou de uma mão para a outra. Ele disse: professor, solta o ovo, pode soltar o ovo, professor. E o professor pegou o ovo, passa de uma mão para a outra e começa a gelar. E começa a gelar e não tem coragem de soltar o ovo, porque esse negócio de morrer, isso não é brincadeira. Eu estou só brincando, mas esse negócio de morrer... Aí o estudante disse: professor, pode soltar o ovo. E o professor gelou e passou o ovo de um lado para outro e gelou e não soltou o ovo. Pegou e guardou o ovo de novo na gaveta e disse: vamos deixar de brincadeira porque eu tenho a aula para continuar.
Mas o que aconteceu é que aquele professor não conseguiu mais dar aula, porque naquele local tinha um servo de Deus, tinha um homem de Deus. Porque todos os lugares que o professor passava, os alunos perguntavam: professor, cadê o ovo? Nunca mais ele desafiou ninguém. Então, moral da história, pense muito bem no momento de você desafiar alguém. E se você pensa que está certo, pense outra vez. Porque pode ter uma pessoa que aceite o seu desafio. Se for um desafio da fé e tiver algum filho de Deus que tenha fé em Deus e que tem uma vida de oração com Deus, cuidado, porque você poderá sofrer as penas. Se este servo de Deus estiver disposto a aceitar o seu desafio, você pode sofrer as penas, porque Deus existe. E no momento final da vida de cada um vai se encontrar com Deus e Deus vai fazer o julgamento, porque a carne é pó, ela volta ao pó, mas o espírito volta a Deus e Deus dá o seu destino que lhe é devido. Porque nós, os seres humanos, nasce e vive só uma vez. Morremos só uma vez e depois disso vem o juízo. Hebreus 9:27. A vida humana é só uma e depois disso vem o juízo. Então pense muito bem na sua vida e não desafie a Deus. E então volte a sua vida para Deus enquanto há tempo, enquanto você tem vida, porque depois da morte segue-se o juízo e todo mundo vai estar perante Deus. E a grande maravilha de Deus é esse mundo que nós estamos andando aqui nesse planeta Terra a uma velocidade incalculável. E a Terra não se despedaça no espaço e nem derrama a sua água. A criação de Deus é poderosa e porque eu também penso e raciocino e estou aqui falando com você. Pense muito bem em desafiar a Deus, que Deus te ampare, te ajude e você possa meditar nesta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.